Nós lemos no início do culto, né? 1 João capítulo 2. Nós vamos ler apenas o verso de número 24 e 25, tá bom? Carta do apóstolo João, a primeira carta, primeira epístola de João, capítulo de número 2, a partir do verso, ou apenas o verso de número 24 e o verso de número 25. Todos acharam? Glória a Deus. Então diz assim: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esse tempo tão precioso, por esse momento a qual nós iremos aprender, ouvir, Senhor, a tua palavra nesta noite. Que o teu Espírito Santo aceites o meditar do meu coração e que no abrir da minha boca, Senhor, as palavras não sejam palavras da inteligência humana, mas palavras dadas pelo teu Espírito, conforme as Escrituras, Senhor. Pedimos a ti sabedoria, entendimento, revelação e graça nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha só que maravilha, irmãos. Palavra de Deus que nós lemos aqui. Hoje o tema que nós vamos abordar, ou aplicar ao coração dos irmãos, está bem especificamente naquelas palavras que eu disse aqui que os irmãos repetissem, que é o fator permanecer. Amém? Não é o fim último, a permanência, ou o fato de permanecer. Não é o nosso ideal. Na verdade, é um ato, é uma conduta, é uma atitude que nós precisamos ter e mantê-la na nossa vida para que nós alcancemos aquilo que de fato precisamos alcançar. E o que nós vamos tratar hoje aqui, irmãos, ela tem muito a ver com uma pregação temática. Por quê? Porque o contexto que nos fala aqui sobre permanecer no ensino, na palavra, permanecer em Cristo, tem a ver com o ensinamento de João em relação aos anticristos, no plural, tá? Ele fala, filhinhos, já é a última hora, e de fato, por vocês saberem que já é a última hora, vocês sabem que o anticristo está se aproximando. É isso que ele estava querendo dizer. E não somente isso, porque muitos anticristos têm se manifestado no mundo. Não é? Então, é isso que ele está dizendo. Não é só no mundo, mas também no meio. Porque todo aquele que nega a Cristo, irmãos, é um anticristo. Não é? Não aquele anticristo que nós sabemos que um dia há de aparecer no sentido de trazer paz à terra e enganar a terra, fazendo com que o mundo o adore e aceite a sua marca e adore a sua imagem. Tá? Não é questão desse anticristo. Apesar que o espírito do anticristo já está agindo na terra, e nós precisamos estar muito atentos a isso, o apóstolo João está orientando a igreja, não é, aos discípulos, aos cristãos, a permanecerem nas Escrituras, a permanecerem na palavra, a permanecerem em Cristo, para que eles não sejam enganados com esse tempo a qual muitos anticristos têm trazido falsos ensinos no meio do povo de Deus. É claro, irmãos, que eu vou trazer de forma temática a mensagem nesta noite. E eu vou abordar algumas áreas da nossa vida. Eu sei que dentro do português, irmãos, os irmãos já compreendem o que é a expressão permanecer.
o que é a palavra permanecer. Mas eu peguei no dicionário para trazer algumas anuâncias, alguns sinônimos que nós desenvolvemos em alguns aspectos da nossa vida sobre essa expressão permanecer. Por exemplo, permanecer é conservar-se, continuar a ser, ou ficar, ou continuar. Tá? Então, quando alguém continua em um propósito, em uma constante ação, continua em um determinado lugar, continua ou fica, não é, em um propósito, de fato, essa nuância ou esses sinônimos têm a ver com a palavra permanecer. Permanência é o estado ou qualidade de permanecer, como também perseverar. Quando alguém persevera em algo, num propósito, na fé, na palavra, quando ela persevera em algo que ela está buscando, é porque ela permanece naquele propósito. Também, perseverança tem a ver, é um sinônimo da palavra permanência. Tá? Uma outra é constância. Ser constante é uma qualidade maravilhosa, tem a ver com permanecer e com tudo aquilo que nós estamos citando aqui como sinônimo da palavra permanência ou permanecer. Permanente, que permanece de forma contínua. E isso, irmão, é muito importante para a nossa vida espiritual. Tudo isso é extremamente extremamente vantajoso quando nós permanecemos num ideal realmente bíblico, em um princípio ou em um propósito realmente que glorifica a Deus. Interessante que aqui em João, só nesses textos que nós lemos, ele usa essa expressão, irmãos, só no texto que nós lemos, tá? Porque depois, posteriormente, ele vai citar novamente. Só nesse texto, ele cita 3 vezes a palavra permanecer, tá? E assim, porque ele viu a importância da conduta dos cristãos na época em ter essa prática de permanecer, principalmente em Cristo, para que, de alguma forma, eles não fossem enganados pelas falsas doutrinas, pelos falsos ensinos, por aqueles que eram os falsos profetas ou os anticristos que estavam se manifestando a fim de tirar o povo da verdade de Deus, não é? Então, o apóstolo João, ele orienta a igreja a permanecer. E como nós lemos aqui em relação ao nosso dicionário, nas anuâncias, nos sinônimos, eu acredito que nós podemos tirar alguns aprendizados para nós, não só para a vida espiritual, mas também para o nosso cotidiano, para a nossa vida em prática do dia a dia, tá? Então, eu separei aqui, irmão, 3 palavras que elas são importantes para nós nesse tempo, que vão estar em consonância com a palavra permanecer. Primeiro, permanecer é até quando é que você repete a palavra 2 vezes? Como é que chama no português? Oi? Pleonasmo, é isso? Um pleonasmo, vai. Você usa ela para ratificar aquilo que você quer afirmar. Quem foi que falou pleonasmo? Foi a Emily? Meu Deus, hein? Tá inteligente essa menina, gente. Jesus, hein? Tá escondidinha, mas tá ligada na palavra, né? Tá lá no celular, né, Emily? Tá escondida aí, né? Mas, tá ligada na palavra? Tá na Bíblia? Olha aí que benção, hein? Pelo menos, salvou os jovens, né, irmãos? Tá ligadinho na palavra, que benção. Então, irmãos, diante dessa palavra, eu coloquei aqui, permanecer constante. Porque o fato de permanecer não quer dizer que nós somos também constantes. Eu posso permanecer em um lugar, mas não ser constante ao lugar, mesmo estando no lugar. Né? Mesmo não estando no lugar. Porque a constância é algo que nos faz presente
mesmo fisicamente nós estamos presentes, irmão. Não sei se vocês estão me entendendo. Se eu estou dando uma de Dilma aqui, vocês compreender que eu não estou falando palavras meio que embaralhadas, sem sentido. Não é isso. Não é? O que eu quero dizer é que eu posso permanecer em algo sem ser constante em algo. Tá? Porque assim, irmãos, por exemplo, na vida conjugal, alguém pode perguntar para mim, quanto tempo você está casado? Ou quanto tempo você está junto com a tua esposa, com a Michele? Eu digo, 30 anos. Eu posso permanecer com ela esses 30 anos, ou estar permanente esses 30 anos com ela, mas não ser constante, presencial como marido na vida dela. Eu estou vivendo na mesma casa com ela. Eu estou no dia a dia com ela, mas não sou constante com ela. Eu não falo com ela. Eu não abraço ela, ou ela não me abraça, ou ela não conversa comigo. Isso pode acontecer no casamento, irmãos. Isso pode acontecer na igreja. Não é verdade, irmãos? Eu posso ser, de alguém perguntar para você, mas você ainda está naquela igreja? Sim, eu permaneço naquela igreja. Tem uma irmã que ela está no grupo até hoje, e ela fala que é da nossa igreja, mas tem mais de um ano que ela não vem na igreja. Irmãos, ela está no grupo da igreja lá. Né? Aí um dia eu encontrei ela e falei, filha, não, pastor, eu estou lá, mas eu não estou indo. Quer dizer, ela é da nossa igreja, mas ela não está vindo na nossa igreja. Ela está lá, se eu for quem vê, não vou dizer quem é, né, irmão? Se você achar alguém que não está vindo na igreja, mas está lá no grupo da igreja, porque na maioria das vezes o irmão entra no grupo da igreja, quando sai da igreja, também sai do grupo, não é verdade? Então, assim, irmãos, o fato de permanecer, nem sempre nós somos constantes em alguma área da nossa vida. O fato de nós permanecermos em alguma área, ou em algum lugar, ou em algum princípio, mas não somos constantes quanto àquela questão. Não é? E nós devemos permanecer constante. Alguém vai dizer assim, pastor, eu tenho um propósito para a minha vida. Eu vou permanecer firme nesse propósito. Mas a pessoa ela não é constante em prol daquele propósito. Ela está ali, ela quer aquele propósito, ela quer chegar lá, só que ela não vai se preparar para aquilo. Está no pensamento dela, está no coração dela, mas ela não é constante em agir conforme é o ideal do seu propósito. E isso acontece em qualquer área da nossa vida, irmãos. Se você não tiver um propósito, e você dizer, eu tenho um propósito, maravilha, todo mundo tem propósito, todo mundo tem sonho. Mas qual que é a tua constância em realização desse propósito? Qual que é a tua constância em realização? Você permaneceu, você permanece firme e constante? Essa é a pergunta. Você permanece firme e constante? Alguém vai dizer, eu estou firme com Jesus, mas eu não falo com Jesus já há muito tempo. Eu não oro, eu não jejuo, eu não busco, eu não leio a sua palavra. Então, você pode dizer até que está firme, que você continua crendo, mas você não é constante na presença de Deus. Então, nós precisamos ser permanente ou permanecer constante. Seja em um propósito individual, seja num propósito coletivo, seja num sonho da sua vida, seja num propósito familiar, temos que permanecer constante. Por que você tem que permanecer constante, irmãos? Porque se você não permanecer constante, Deus vai olhar a tua atitude, a tua conduta, e Ele vai dizer assim, não é firme, ou pode até dizer que é firme, mas não é constante. Então, eu não vou ajudá-lo e eu não vou abençoá-lo. Você quer ver isso na Bíblia? Abra comigo lá em Tiago, capítulo 1, versículo 7. Você vai ver o que eu estou te falando é uma verdade. Tá? Tiago, vou voltar um pouquinho antes. Esse texto aqui, ele é uma lapada na nossa cabeça, irmãos. Tiago 1 e versículo 7. Olha o que diz aqui, ó. Eu vou ler. Todos acharam? Amém? Olha o que diz, irmãos. Preste muita atenção nisso, nessas verdades, para que você saia daqui hoje firme e constante. Olha o que diz. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, homem de coração dobre e inconstante, né, ou inconstante em todos os seus caminhos. Quer dizer, quem tem ânimo dobre e é inconstante,
vai receber bênção, irmãos? Está dizendo que vai receber alguma bênção de Deus aí? Hã? Responde sim ou não? O homem inconstante, o homem de coração dobre, ele vai receber alguma bênção do Senhor? A Bíblia diz que não. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Então, irmãos, não é o caminho do Senhor, porque às vezes você é firme e constante na igreja, firme e constante em Cristo, mas você não é firme e constante nos seus propósitos. Você sabia disso? Você pode inverter essa polaridade, irmãos, ou esses princípios. Tem pessoas que é firme e constante no propósito de vida dela, mas ela não é firme e constante no propósito em Deus, na igreja. Quer dizer, ela vai receber tudo o que ela precisa nessa vida, mas vai para o inferno. O que adiantou? Não estar na presença de Deus, não ser firme e constante em Cristo. Você vai ver muitas pessoas não cristãs, como diz o Salmo 73, avançando na vida, crescendo na vida. Aí você pergunta, mas eu sou crente, vou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu dizimo, eu oferto, mas não tenho as coisas que ele tem. Aí você entra em crise de fé. Por quê? Porque você não é firme e constante no propósito de vida seu. Então, nessas duas áreas, principalmente na espiritual, nós temos que permanecer constante, irmãos. O nosso maior problema é que na primeira guerra, na primeira luta, na primeira dificuldade, no primeiro não, na primeira porta fechada, no primeiro tropeço, a gente desiste. A gente para, a gente estaciona. Quando na verdade é para permanecer constante. Eu não sou de fazer isso, mas eu tenho feito isso para você dar uma despertada aí, não dormir enquanto eu prego. Então diga para o teu irmão, permaneça constante, irmãos. Tem jeito que você está falando, irmão, nem você vai permanecer constante. Desse jeito que você está falando aí, meu Deus do céu, irmão. Que miséria é essa, irmão? Irmão, eu vou deixar de ser pastor dessa igreja, porque não dá, irmão. Vocês não estão no mesmo espírito, irmão. Que miséria é essa? Meu Deus do céu, irmão. Nem os zumbis do Walking Dead estão igual vocês assim, irmão. Pelo amor de Deus. Hã? Fala com fé, irmão. Seja firme e constante, irmão. Aleluia. Aí sim, ó. Agora eu ouvi até a voz da Jéssica. Glória a Deus, irmãos. Não é? Irmão, em tudo nós precisamos permanecer constante, firme no propósito. Provérbios 24:10. Olha só, irmãos, porque quando a luta bate na tua casa, um problema, uma situação que acontece, que você estava ali todo alegre, naquele propósito, você até parecia firme, ia se tornar constante. Aí aconteceu um problema, você desanimou, você parou, você desistiu. Mas Provérbios 24:10 vai dizer assim, irmãos: se tu te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Está lá em Provérbios 24:10. Se você é frouxo, está passando um problema, não, tua força vai ser pequena. Você está declarando sobre a tua vida que você não vai chegar firme no teu propósito, que você não tem firmeza e nem constância para alcançar o seu objetivo, porque na primeira guerra, na primeira luta você já desistiu. Vocês estão entendendo, irmãos, o que Deus está falando? Eu acho, irmãos, assim, quando nós falamos no plano terreno humano, as pessoas, uma pessoa verdadeira, viu, irmãos, que tem seus princípios e valores muito convicto e colocado eles em um nível alto. Essas pessoas, elas não terão muitos amigos. Elas não terão. Que por conta dos nossos valores e princípios, elas não terão muitos amigos. Porque as pessoas que não têm valores e princípios na mesma medida que você, elas não irão ter desejo de estar com você, elas não vão gostar de você, porque os princípios que estão estabelecidos na tua vida confrontam elas. Ela quer falar mentira, você não, você quer falar a verdade.
A pessoa é falsa, você quer ser verdadeiro. Então, os seus princípios estão muito bem estabelecidos e essas pessoas não conseguem conviver com você. Elas não vão gostar de você. Preste muita atenção nisso, que é uma verdade, irmão. Então, dê graças a Deus quando essas pessoas se afastarem de você. Agora, o problema é você não ter princípios estabelecidos. Não ter valores em alto níveis, irmãos. Porque o que vai sobrar para você é pessoas como você, né? Caso você tenha esse tipo de valor abaixo do nível. Você vai conseguir se compactuar e ter mais vínculo com pessoas de baixo nível moral e espiritual, porque você está na mesma medida do que elas. Você vai ser resultado, irmão, das 3 ou 4 ou 5 pessoas com quem você anda, com quem você conversa, com quem você dialoga, com quem você troca informação. Então, preste atenção que pessoas estão na nossa vida, muitas das vezes, para atrapalhar o nosso caminho, irmãos. Para te atrapalhar no seu caminho. E se você não é firme e constante, essas pessoas que também não são firmes e constantes, elas vão derrubar você no meio do caminho. Então permaneça com pessoas que são firmes e constantes, porque essas pessoas vão passar alguma coisa para você, elas vão influenciar ainda melhor naquilo que você tem de bom. Não compactue com a miséria, não compactue com as coisas erradas, irmãos. Não compactue, porque a Bíblia fala que nós não devemos se colocar debaixo de jugo desigual. Isso não só se fala de casamento, isso se fala em outros níveis de vida também, queridos. Então, sejamos firmes, sejamos constantes, permanecemos constantes em todas as áreas, principalmente na vida espiritual, irmãos. E naquilo que nós relacionamos à obra de Deus, irmãos, que é uma outra situação, que quando nós falamos de vida de igreja, quando nós falamos de obra de Deus, se tem uma coisa mais difícil de ser feita, é a obra de igreja, irmãos. Ou negócio para não dar certo e não ter gente para ajudar, ou ter gente para murmurar, para reclamar. Se você não é firme e constante, irmão, você vai parar, você vai desistir na primeira situação. E olha o que diz o texto aqui sobre isso, irmão, capítulo 15, e o verso 52 de 1 Coríntios. Que palavra maravilhosa para a nossa vida, irmãos. Perdão, é o verso 58. Olha o que diz esse texto, irmãos. E tem muito a ver com aquilo que nós estamos pregando aqui nesta noite. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Olha o que ele diz. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se ou permaneçam, né? Dentro dessas anuâncias, dentro desses sinônimos. Ele diz, mantenham-se, outros vão dizer, permaneçam. Amém? Firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados ou constantes à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será teu, ou não será em vão. Então sejam firmes, sejam constantes, irmão. Não desista, não pare, não abandone a obra de Deus, mesmo que as situações digam não. Deus, mesmo que esteja tudo difícil, não abandone. Permaneçam firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, porque não é inútil, não é em vão, irmão. Quando a igreja for levada dessa terra, quando nós irmos embora, Deus vai dizer assim, olha aqui, ó, todo o seu trabalho, toda a sua obra que você realizou em meu nome está aqui, ó. Por quê? Porque você foi firme, porque você foi constante e abundante na minha obra. Diga glória a Deus, irmãos. Então sejamos firmes e constantes, não inconstantes, irmãos. Porque se nós formos inconstantes, se nós somos de coração dobre, nós não receberemos nada do Senhor. A bênção de Deus, irmãos, você já viu um crente constante? Você já viu um crente que permanece firme na palavra de Deus? Irmãos, olha essa verdade aqui. O crente que anda na presença de Deus, que permanece com seus princípios em alto nível, os seus valores, que é firme e constante na palavra, sabe o que acontece, irmão? Você nunca vai ver ele correndo atrás da bênção. Você nunca vai ver ele correndo atrás de um milagre. Sabe por quê? Porque é a bênção e o milagre que corre atrás dele.
É a Bíblia que diz isso, irmãos. Que quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, todas essas bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Então quando você fala assim, irmão, eu estou correndo atrás da bênção, não. Eu estou indo atrás da minha bênção. Não, você não pode ir atrás da bênção, irmãos. Você não pode correr atrás do milagre. É a bênção e o milagre que corre atrás de você e alcança a tua vida. Então permaneça firme, permaneça constante. Amém? Uma outra palavra, irmãos, que eu quero dizer para vocês aqui nesta noite, e essa palavra é para vocês, é para nós que estamos aqui, não é para aquele que não veio, tá? Porque Deus quer realizar algo através da sua vida por esta palavra. Nós precisamos permanecer inabaláveis. Você vai repetir para o teu irmão também, dizendo para ele, permaneça inabalável, irmão. E acrescenta assim, ó, diante de qualquer circunstância. Aí nós vamos entrar naquele texto que a irmã leu aqui, daquele que eu ensinei nas terças-feiras durante o mês de junho. Não é? Está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 13. Onde ele diz assim, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Você sabe como você vence Deus? Se revestindo dela. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Permanecer, olha que está a junção das duas palavras, permanecer inabaláveis. Se você se revestir da armadura de Deus, irmãos, você tomar toda a armadura de Deus, você vai resistir no dia mau. O que é o dia mau? É aquele dia, irmão, que nada vai dar certo para você. Você está aqui, ó, firme e constante na obra do Senhor, dando glória a Deus, aleluia. Tem a dispensa está cheia, a conta está cheia, o Pix está caindo toda hora lá na conta, tá só glória, irmão. Aí, irmãos, preste atenção. A bênção está lá, aleluia, glória a Deus, mas quando vem o dia mau? E aí? Quando chega o problema, irmão? Quando chega a luta? É aí, irmão, que mora a verdade de Deus em nós, né? Se nós se revestimos da armadura de Deus, nós vamos vencer o dia mau, nós vamos resistir. É pancada para todo lado, é luta para todo lado, é porrada de todo lado, irmão. Aí você permanece firme, aí você fala assim, meu Deus, eu aguentei passar por isso. É claro, porque você está revestido. Você passou pelo dia mau. E quando você passou o dia mau, venceu o dia mau, aí você permanece inabalável, irmão. Inabalável. Sabe o que é, irmão? O diabo vai olhar para você, mas eu fiz tanto contra ele, bati nele, falei contra ele, falei contra ela, fiz todo o mal que eu pude, usei pessoas para ver ele parado, ver ele caído no chão, mas ele permaneceu inabalável. Por quê? Porque se revestiu da armadura de Deus. E o Salmo 125 é um salmo maravilhoso, irmãos, porque também nos fala essa verdade. E o salmista Davi, ele no Salmo, ele olha para os montes e ele consegue ter uma revelação de Deus ali sobre a própria vida, irmãos. Como Paulo teve em relação à armadura, Davi, no Antigo Testamento, ele diz assim, ó, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que o quê? Que não se abalam, mas o que também? Permanecem. Você está vendo aí, irmãos? A palavra permanecer? Permanecem para sempre. Então você tem que confiar em Deus, confiar na sua palavra, se revestir da armadura, para que quando vir os problemas, vir as dificuldades, você vai permanecer inabalável. Vai permanecer inabalável, irmãos. Você pode ter certeza, você que está aqui hoje ouvindo essa palavra, e vai crer nessa palavra, está crendo nessa palavra, pode contar os dias, irmãos, que eu estou falando para você. Você vai ver pessoas na família, no trabalho, pessoas na igreja desistindo, parando, se arrebentando. Mas por quê? Porque não se revestiram da armadura, mas não conseguiram permanecer firme. Mas você está firme por quê? Porque você permaneceu inabalável. O diabo veio, chacoalhou tua vida para lá e para cá, e você firme não saiu do lugar, irmãos. Por quê?
permanece inabalável quem confia em Deus. É como a casa lá em Mateus que Jesus explica, né, nos ensina sobre o homem prudente que edifica a casa na rocha. Vieram os rios, os ventos, combateram aquela casa e ela não caiu. Ela permaneceu inabalável. Por quê? Porque era uma casa que estava firmada na rocha. Mas a casa que não estava firmada na rocha, firmada na areia, vieram os rios, os ventos, lutaram contra aquela casa e grande foi a sua queda. Por quê? Porque não era inabalável. Era uma casa que qualquer vento soprava, derrubava, caía. Então, essas verdades, irmãos, que eu disse aqui, permanecer constante, tem um propósito. Permanecer inabalável vai gerar em nós frutos permanentes. Frutos permanentes. E só como é que eu gero frutos permanentes? Está aí a lição, irmãos. Você sabe que o fruto permanente não é só, eu sei que tem muito a ver com a vida espiritual, com a questão da vida eterna, tá? Que é o principal da nossa vida. Jesus disse isso em João capítulo 15, né? Abram lá João 15, que é nosso último tópico dessa mensagem. Evangelho de João, capítulo 15. E esse texto aqui é um texto maravilhoso, irmãos, porque também fala sobre o que nós estamos falando aqui. Frutos permanentes. Olha só o que Jesus diz aqui, ó, irmão. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim, que não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em quem? E depois? Olha aí que coisa maravilhosa, irmãos. Como a palavra permanecer é tremenda para nós. Quando nós permanecemos em Jesus, Ele também permanece em nós, irmãos. Então permaneça em Cristo, amados. Olha o que ele diz aqui, ó. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Como que nós vamos ter resultado, irmão, na vida espiritual, na família, no emprego, na empresa? Como que vamos ter resultado na vida sentimental? Como vamos ter resultado em algumas áreas da nossa vida, no ministério, na obra, se nós não permanecemos em Cristo? É preciso permanecer em Cristo como um ramo que dá fruto. Então ele diz assim, quem permanece em mim, eu vou permanecer nele. E aquele que permaneceu em mim, vai dar muitos frutos. E esses frutos serão permanentes, irmãos. Verso 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, nada podem fazer coisa alguma. Irmão, sem Jesus, irmão. Por isso que você tem que orar quando levanta. Fala, Senhor Jesus, me abençoe. Hoje eu vi um vídeo maravilhoso, irmão. Uma senhora com Alzheimer, filho, 98 anos. A senhorinha, o filho perguntando, mãe, como é meu nome? Não me lembro. O nome do seu filho mais novo? Não me lembro. Aonde a senhora está morando hoje, mãe? Que cidade? Não lembro. Com Alzheimer, senhorinha. Aí ele perguntou, e o teu Salvador? Quem é, mãe? Ah, meu Salvador é Jesus Cristo. Ele me salvou. Olha que coisa maravilhosa. Ela esqueceu o nome dos filhos. Até o próprio nome, que eu não lembrava o nome dela. Mas o nome de Jesus, irmão, ela nunca esqueceu. Nem o Alzheimer foi tão poderoso para apagar o nome de Jesus da mente dela, irmãos. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós falamos em permanecer em Jesus, irmão, Jesus tem que ser tudo para nós. Jesus tem que ser o primeiro amor da nossa vida. Jesus tem que ser a primeira pessoa que nós vamos honrar. Irmãos, nunca honre homem nenhum acima de Jesus, irmãos. Honre sim as pessoas, respeite as pessoas, mas Jesus sempre em primeiro lugar. Se o que eu vou fazer para o homem desonra a Cristo, então eu não faço. Se o que eu vou fazer desonra a Cristo, eu não faço. Então isso é amar a Cristo, isso é servir a Cristo, isso é permanecer em Jesus, irmãos.
Nós temos que permanecer nele. Permanecer na igreja, irmão, não vai salvar a gente. Ajuda a gente a crescer espiritualmente. E todo crente, todo cristão gosta de permanecer na igreja. Mas não salva. Mas somente quem permanece em Cristo, esse dá muito fruto, porque permanece em Jesus. Porque Jesus é a videira. E daqui, irmãos, Jesus só está falando permanecer. Olha aqui, ele diz no verso: se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo, queimados e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será feito. Olha só, irmão. Aí a pessoa vai lá: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me abençoe e tal, mas está permanecendo em mim? A minha palavra está permanecendo em você? Você permanece em mim, eu estou permanecendo em você? Não? Então como que nós vamos usar o nome de Jesus, irmãos? Para declarar uma bênção, para pedir uma bênção, para abençoar a vida de alguém, se nós não permanecemos nele. Se nós permanecemos nele, e a palavra dele permanecer em nós, nós pediremos o que quiser, e ele vai conceder. É a palavra que está dizendo, irmão, não é, irmãos? É a palavra, não é o que estou dizendo. É a Bíblia que está dizendo. É a palavra de Jesus que está dizendo, irmão. E eu creio nessa palavra. Eu creio nessa verdade. Mas a gente sabe que nós temos que permanecer em Jesus. Jesus não é um garçom que nós temos que dizer: Senhor, manda um milagre aí, manda a bênção. Mas você vai no restaurante, você pede para o garçom, mas você mora lá no restaurante? Você conhece o garçom? Você vive lá? Não, irmão, você pode comer todo, mas você não permanece lá. Não, tudo bem, você vai pagar para comer, ele vai suprir sua necessidade. Mas com Jesus não é assim, irmãos. Nós temos que permanecer em Jesus. Permanecer na sua palavra. E a sua palavra tem que permanecer em nós. Aí você vai pedir tudo o que você quiser e ele vai conceder conforme a sua vontade. Então permaneça. Permaneça constante. Permaneça inabalável. Eu dei a lição aqui para vocês como permanecer nessas áreas. E permaneçam para que vocês deem frutos permanentes, irmãos. Para que o resultado da sua vida seja permanente. Para que tudo aquilo que você for fazer, para que tudo aquilo que você for trabalhar, seja na obra, seja na sua casa, seja na sua família, seja na sua vida material, permaneça. Tem que permanecer, porque a vida eterna, ela é permanente. Jesus nos deu uma vida eterna permanente, uma vida permanente nele. E eu termino contando uma história real, mas parece história de filme. Mas já até fizeram filme sobre essa história. Conta-se que no ano 70, quando Pompeia e a cidade de Herculano foram destruídas pelo Monte Vesúvio, né? Ou na verdade pelo vulcão. Alguém já viu essa história? Já ouviu essa história? Meu Deus, eu não acredito, vocês nunca souberam. A escola ensina isso, irmãos. Sobre o Monte Vesúvio, no ano 70 depois de Cristo. O monte entrou em erupção, matou, destruiu a cidade toda. Alguém já ouviu essa? Tem até um filme. Hã? Quem vai na Itália lá, irmãos, no norte da Itália, no sul da Itália, tem lá a cidade ao pé do monte que foi desenterrada, acho que nos anos 70, 80, mais ou menos. Aí conseguiram escavar a casa. Irmãos, nessa cidade, até hoje, quem vai lá visitar, os corpos das pessoas que morreram nessa cidade, foram mais de 20 mil pessoas que morreram, estão lá petrificadas até hoje. Só vê na internet isso aí, põe lá, cidade. Já viu já, irmã? Né? Tá lá a pessoa assim, endurecida lá, toda empedrada, porque a larva, né, aquela fumaça do vulcão petrificou as pessoas. Aquela cidade era tão opulenta, era uma cidade tão terrível, irmãos, que quando eles desenterraram aquela cidade, os lugares, na maioria, tinham imagem de sexo de todo tipo, irmão, de pornografia, naquela cidade, naquela época. Você pode procurar para ver isso aí. As pessoas, quando começaram a fugir da cidade, irmãos, da cidade, algumas foram encontradas carregando ouro na mão, petrificada, por causa da avareza do coração. Tem coisas terríveis. Tem mãe abraçada com os filhos, petrificada. Tem cavalos petrificados do lado do seu dono. Cachorro petrificado. É uma coisa assim horrível, mas se tornou uma obra de arte, né? Porque todo mundo vai lá ver aquilo ali. Então, irmão, nessa cidade ali, Pompeia, Herculano, conta-se a história que quando um general romano que foi ajudar as pessoas de longe, né, vieram com os navios,
Os soldados romanos que estavam na cidade, na porta da cidade, quando viram, porque eles tinham uma ordem, eles não poderiam sair dos seus postos. Eles não poderiam sair dos seus postos. E quando eles estavam vendo as pessoas fugir, eles permaneceram nos seus postos com suas espadas e lanças, que eles foram achados, porque eles não quiseram fugir, porque eles permaneceram na posição a qual eles foram ordenados. Nem o Vesúvio, nem aquela situação toda de desastre, de correria, fez com que eles fugissem sem sair debaixo de uma ordem. Que os romanos eram assim, só podia fazer se o general, se o chefe deles, o líder deles, mandasse e eles faziam. Senão, eles estavam prontos para morrer. Eles foram achados no mesmo lugar, com a espada na mão, com a lança na mão, petrificados, porque não quiseram fugir e permaneceram no lugar da sua posição. É uma lição para nós, irmãos, isso. Isso é uma lição, porque mesmo em meio à dor, mesmo em meio a uma tragédia, mesmo diante da morte, nós precisamos permanecer em Cristo e na presença dele, não importa o que aconteça. Temos que permanecer fiéis. Permanecer ali firme, constante, inabaláveis. Aconteça o que acontecer, meu irmão. Aconteça o que for. Possa o prejuízo que você tomar, permaneça com a sua palavra. Permaneça firme. Permaneça na verdade. Permaneça com seus valores acima. Ah, mas eu vou perder. Permaneça com seus valores e princípios lá em cima. Ah, eu vou tomar prejuízo. Permaneça com os seus valores e princípios em alto nível, irmãos. Perca. Perca no mundo, perca na vida material, até na vida física, mas não perca os valores do reino de Deus. E para isso, tem que permanecer firme, constante e abundante na obra do Senhor, na presença do Senhor. Amém, irmãos? Quem crê nessa palavra?